Otávio César Augusto nasceu a 23 de setembro de 63 a.C., em Roma. O seu nome completo era Caio Otávio Turino, mas, após ter sido adotado por Júlio César, o famoso general e ditador romano, passou a chamar-se Caio Júlio César Otaviano. Otávio foi criado por uma família bem relacionada e rica. Demonstrou desde cedo habilidade política e inteligência. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Otávio, com apenas 18 anos de idade, foi nomeado herdeiro da sua enorme fortuna e do seu legado político, pelo testamento de Júlio. Após a morte de Júlio, Roma foi imersa numa guerra civil. Otávio formou uma aliança com Marco Antônio e Lépido, conhecida como o Segundo Triunvirato, para derrotar os assassinos de Júlio. Unidos, venceram a Batalha de Filipos em 42 a.C., o que fortaleceu o poder triunvirato. Todavia, devido ao aumento dos conflitos entre Otávio e Marco Antônio, a aliança começou a desfazer-se. Para enfraquecer o apoio que Marco tinha em Roma, Otávio explorou a ligação que Marco e Cleópatra, a rainha do Egito, tinham. A sua relação era vista como uma figura estrangeira e exótica, o que poderia fazer com que os romanos o vissem como um traidor ou alguém que priorizava os seus interesses pessoais, em prejuízo do bem-estar de Roma. Ao criar então uma imagem negativa de Marco, Otávio conseguiu fragmentar a lealdade dos cidadãos romanos, fazendo com que alguns se revoltassem e, portanto, reforçando a sua própria posição política. O conflito concluiu-se na Batalha de Ácio em 31 a.C., onde Otávio derrotou as forças de Marco Antônio e Cleópatra, assumindo o papel de único governante de Roma. Em 27 a.C., Otávio transferiu de forma simbólica o controle de Roma ao Senado, órgão político formado por cidadãos importantes, responsável por aconselhar os líderes, discutir leis e decidir questões relevantes ao Estado, mas este atribuiu-lhe o título de Augusto, e ele manteve o controle efetivo sobre o exército e as principais instituições do Estado. Esse evento marcou o início do Principado, um regime em que Augusto possuía todo o poder, mas fazia parecer que estava a restaurar a República. Liderou com sabedoria e competência, implementando reformas que estabilizaram o governo romano depois de anos de guerra civil. Durante o seu reinado, iniciou a chamada Pax Romana, um longo período de paz e bem-estar que durou mais de 2 séculos. César Augusto reorganizou o exército, tornando-o uma força profissional permanente. Também implementou reformas no sistema fiscal, criou um corpo de funcionários públicos e promoveu a moralidade e os valores tradicionais romanos, incluindo leis sobre o casamento e a família. Para além disso, Augusto supervisionou uma ampla expansão territorial, fortalecendo as fronteiras do Império e assegurando a defesa delas. A criação de infraestruturas, como estradas e aquedutos, também foi uma das suas prioridades. Augusto era casado com Lívia Drusa, com quem não teve filhos. Porém, adotou Tibério, filho de Lívia de um casamento anterior, como seu herdeiro. Tibério tornou-se imperador após a morte de Augusto. César Augusto faleceu a 19 de agosto de 14 DC, aos 75 anos, após um reinado de mais de 40 anos. O seu corpo foi enterrado no Mausoléu de Augusto, em Roma. Foi consagrado pelo Senado, e o seu impacto foi significativo. Como primeiro imperador, ele transformou Roma, criando as bases do Império Romano que dominaria o mundo mediterrâneo por séculos. A Era de Augusto é habitualmente vista como um dos períodos mais prósperos e estáveis da história romana, e ele é lembrado como um líder astuto que trouxe paz e estabilidade a um império afetado por décadas de conflito interno.